Dia 29 de agosto, próxima segunda-feira, no Colégio Diocesano, Colégio São Francisco de Sales, que fica ali na Praça Saraiva, vai acontecer o lançamento da biografia do Padre Florencio, de autoria de Gustavo Said e o Fernando Macedo Leal. Por gentileza, venham para cá. Vamos colocar de fundo essa galera linda e maravilhosa para fazer parte aqui dessa nossa conversa, né não? Fique à vontade. Sente aqui, Gustavo Pequeno Vermelho. Tudo bom, Fernando? Como é que vai? Tudo bem. Obrigado pela sua presença. Quem não conhece o Fernando, é ele mesmo, diminuiu quase 50 quilos, está bem magrinho, né, Fernando? 30. 30 quilos, quase isso. Muito bom, legal demais. Bem, vamos então retornar à nossa história, a nossa conversa aqui com esses dois professores que tiveram aí a ideia brilhante de fazer essa homenagem ao Padre Florencio. Gustavo, basicamente, esse livro... Você foi na casa dele, você foi nos familiares dele. O que é que tu traz pra gente da história do Padre Florencio? Bom, a gente tenta focar o livro na história do Padre Florencio, mas o livro é muito mais do que isso. O livro traz um pouco também da história do Colégio Diocesano, da história de Teresina e daqueles que conviveram com o Padre Florencio. Vamos só então reviver e apresentar às pessoas, às vezes que não conhecem, quem é o Padre Florencio. O Padre Florencio foi professor lá do Colégio Diocesano durante décadas. Não é? De 1964 até 2004, então são 50 anos de magistério. De química. Professor de química, de educação moral e religiosa. Então, realmente foi uma pessoa bastante influente, né, na educação científica e moral de gerações de naquele tempo, piauienses. onde as pessoas obedeciam às autoridades do colégio, o Padre Florencio pegasse alguma pessoa sentada no peitoril, ele mandava escrever 100 vezes. Peitoril não é bundario. Se errasse alguma fórmula da tabela periódica, ele mandava você escrever o quadro todinho com a tabela periódica se você estivesse fazendo alguma doação. E aí, meu amigo, formou muitas pessoas de caráter, pessoas do bem, pessoa honesta, com um ensino enérgico. É uma pessoa que fez história mesmo naquele colégio, não foi, Gustavo? Fez história. E é isso que a gente quer contar nesse livro, né? Para isso, a gente fez uma pesquisa documental bastante exaustiva, não só aqui no Brasil, mas também na Itália. Fomos na cidade em que ele nasceu, Bérgamo. Lá coletamos inúmeros documentos, entrevistamos seus familiares, os 3 irmãos. Ah, na tem irmão época. também, né? Ele tinha uma irmã, a Maria Tereza, que logo após a nossa entrevista com ela, veio a óbito, infelizmente. Sei. E tem ainda 2 irmãos, o Pier Giorgio e o Lino. Nós juntamos os 3 e conseguimos, nessa entrevista, coletar muitos depoimentos sobre a infância, sobre a juventude do Padre Florencio na Itália, documentos preciosíssimos, o boletim escolar dele, a primeira experiência de química que ele conduziu e assinou no Instituto Guido Donegani, que foi o primeiro emprego dele. Então, todo esse material a gente foi coletando e isso nos possibilitou escrever o texto. E o laboratório dele lá no Colégio Diocesano era uma atração à parte do colégio, né? Era para todo mundo ir visitar, era uma coisa diferente, né? Quando encontrava o laboratório aberto, a gente dava uma escapadinha para conhecer. Ali tinha equipamentos vindos, trazidos da Alemanha, uma coisa absolutamente revolucionária para a época. O primeiro curso técnico de química do Piauí, que antecede, inclusive, a criação do curso de graduação em Química da Universidade Federal do Piauí. Antes disso, ele já estava formando técnicos em análise química. O nosso amigo Benjamin Menezes, que ele é professor, ele também que é fã do Padre Florencio, ele tem relíquias do Padre Florencio, como fotografias e a história também do padre. Então, qual foi o ano que você passou lá no Diocesano? Uma década mais ou menos, Gustavo? Bom, eu e Fernando estudamos no Diocesano de 82 a 88 e fomos alunos do Padre Florencio em 86, 87 e 88, nas 3 séries do Antigo Científico. Eu passei 8 anos no Diocesano, não fui aluno do Padre Florencio, escapei fedendo para não escapar cheiroso, que eu saí do colégio assim que ele ia ser meu professor. Mas era conhecido toda a história dele, não é só quem era aluno dele, né? Ele dava uma educação, comandava aquele colégio inteiro. Todo mundo tinha medo dele, mas era um medo carinhoso, um medo respeitoso, né? Era muito interessante. É um mito, né? Uma lenda, né? Muita história fantasiosa. Ele descobriu a fórmula da Coca-Cola e guarda 7 chaves. A família dele foi dizimada pela máfia italiana na primeira metade do século. Ele fabricou bombas para o governo autoritário de Mussolini, participou da guerra. Tudo isso era lenda. E o aspecto físico dele corroborava isso, né? Ora, era um pouco malucão, a barbazona, né? Mas uma pessoa super carinhosa, super inteligente, muito inteligente, né? Enfim. E eu queria fazer aqui uma homenagem, juntamente ao Padre Florencio, mas outras pessoas também que fizeram história e estão no imaginário de muitas pessoas que estudavam lá no Diocesano.
como o irmão Carlos, lembra do irmão Carlos? Entregava a hóstia lá na igreja, né? Lembra do irmão Guido? O padre Carlos Bresciani, o colégio diocesano, ele pertencia à diocese de Teresina, é por isso que ele é chamado diocesano. Então, em 1960, os jesuítas retornam ao Piauí e assumem o colégio. E o padre Carlos Bresciani era exatamente o mentor, foi o primeiro jesuíta a vir, foi o primeiro diretor do colégio e era o mentor intelectual daquela geração. E guardava com o padre Florencio uma relação que a gente conseguiu perceber pela pesquisa, uma relação, inclusive, ele tinha o padre Carlos como mentor, como um orientador espiritual. Inclusive, ele é um dos personagens muito importantes no livro. Muito interessante, que eu peguei já o padre Carlos, já velhinho, já na dele, já celebrando missa ali, fazendo... No bicho lá, no oratório, que a gente fica lá rezando, como é que chama? Confessando. Já era no confessionário, né? Morreu com mais de 100 anos. Mais de 100 anos, muito interessante. Tem também os Ângelos, Ângelo Mosmo, Ângelo Periali. É importante a gente falar que o padre Florencio, ele faz parte desse contexto desses padres jesuítas que vieram, que foram fundamentais, que são fundamentais na história de Teresina. Então, aí tem o padre Carlos, o padre Luciano Tima, o padre Moisés Fumagalli, o irmão Luiz Alberto, que inclusive nós não tivemos a felicidade de conviver. Posteriormente, o padre Ângelo Imperial, o irmão Guido. Então, todos esses personagens a gente vai retratar no livro. A gente não... Muito interessante. Uma coisa, Lécio, que é importante, das várias, é que a gente não fala da história do padre Florencio somente da história que as pessoas conhecem mais. A gente começa com a história dos avós, da infância, da adolescência é essa curiosidade dele que eu tenho, que as pessoas na Itália, também têm, né? Isso. Saber. Até quando ele toma a decisão de se tornar um jesuíta e, portanto, um missionário ainda em Bergamo, a cidade natal dele, quando ele vem para o Brasil, os primeiros anos do Brasil, até que, a convite do padre Luciano Tima, que na época era o diretor, um dos administradores do colégio, ele vem para Teresina e inicia essa parte que é mais conhecida, que são os 40 anos dele como professor de Química e orientador de várias gerações, orientador espiritual de um número incontável de pessoas. Tá, quero também fazer uma homenagem muito especial à dona Lourdes, a Bedel, à dona Toinha, ao Pedro, ao Ribamar, não é isso? Ao Roberval. Que será que o Roberval ainda existe? Ele que era lá o porteiro, não deve ter mudado muito, né? Ele continua o mesmo. Eu encontrei, inclusive... Está lá ainda, diocesano? Não mais como funcionário. Né? Mas eu encontrei justamente no dia do velório do padre Florencio. Legal. E ele me reconheceu. A gente vivia lá, né? Era uma família, né, Gustavo? Nós estivemos com o padre Ângelo Imperial em Fortaleza, no abrigo dos jesuítas. Ele está vivo ainda? 93 anos, absolutamente lúcido, agora com problemas de locomoção e de fala. Ele já era um pouco afônico. Justamente. E aí, com muita dificuldade, ele fala. Mas tudo que a gente perguntou a ele acerca da história do diocesano, da convivência com o padre Florencio, ele... de maneira muito clara, lembrava. Tudo, né? E sempre ele pontuava com uma informação além daquilo que a gente imaginava. Né? Então, foi uma coisa muito rica e até muito emotiva, porque foi o nosso diretor na década de 80. Né? Olha, um abraço também para o professor, a professora Goretti. Lembra a professora Goretti, de matemática, a professora Angélica? A Laurenice foi minha professora de geometria no Diocese Laurenice França. Ela ensinou também lá. Não foi minha professora. Você ainda estava no jardim, eu sou mais velho que tu um bocadinho. Obrigado, viu, Gustavo, por ter vindo aqui. A gente que agradece. E vamos reforçar esse convite todo mundo aí, né, ao livro do Padre Florencio. Muito interessante, a capa dele está ali, a feição dele ali na bandinha, aquela parte ali marronzada. Enfim, e o convite é para se tornar presente lá no Colégio Diocesano. Às 19 horas da próxima segunda-feira. Laércio, tem uma coisa interessante. Quem comprar o livro... vai receber como encarte do livro... Uma tabela periódica. A tabela periódica está lá, uma foto da tabela tem no livro. O livro é recheado de fotos. Mas vai receber um CD com encarte de todas as turmas para as quais ele deu aula. Então, se você foi aluno do Padre Florencio em 1965, você vai lá no CD, clica, aí tem tá lá a foto da sua turma. Muito interessante. Vou ver lá. Talvez não me encontre, porque eu sou de outra geração, mas vai ser muito bom ler esse livro que vai estar nas bancas e também lá na Noite de Autógrafo para as pessoas já comprarem, depois na livraria Entre Livros. Entre Livros, né? Valeu, Gustavo. Valeu, muito obrigado. Quem não sabe, ele é irmão do Osório Júnior, que leva o nome lá do Teatro 4 de Setembro, daquela parte cultural. Osório Júnior, que estudou comigo lá na Universidade Federal do Piauí, com a gente, né, Gustavo? Foi. Fez jornalismo com a gente lá na Universidade Federal.
e hoje está com Deus. Inclusive, eu dedico o livro à memória dele e do meu pai, que ambos se chamavam Osório. Osório. Valeu, então. Não vamos engordar mais não, né, macho? Vamos segurar a Não, boca e ir pra academia. estou conseguindo. A custa de muita disciplina, estou conseguindo. Valeu, abraço pra Adriana, Gil e Gustavo. Obrigado, E as Léo. É um meninas prazer. como estão Tudo também? bem, graças a Deus. Ainda só se encontrando em Corra Chique, não quer amarrar a pobreza, só ela não sei onde. Não, pra Pois tal é, lugar, temos não que marcar, vamos. né? Temos que marcar mais uma Combinar vez, aí né? alguma coisa. Um lugar mais simples. Certeza. É. Desce, menina. que nós Condiz estamos com a aqui. gente, né? É, justamente. Um abraço, Adriana Gírio, Anuxa Melo, Maria Helena, Gustavo. Tem também minha gente Lindo Arte, o Fabiano. Uma turma boa, né? Que a gente não esquece. Turma boa. A Universidade Federal também fez muita história que a gente é impossível esquecer. Obrigado pela presença de vocês, tá bom?